E dando continuidade à matéria, eu vou falar hoje sobre testes de permutação. Se vocês lembram, desde o nosso primeiro exemplo de Covid, né, que a gente meio que pegou o caso da, como é que chama isso, da imunidade de rebanho, a grande pergunta que a gente fez lá é: algum valor é factível? Entendeu? Aqui eu coloquei como um valor observado, porque durante essa aula vai ser focado em valores observados, né? Mas é um pouco isso, assim, eu tenho evidências para que algo exista ou para que algo ocorra estatisticamente falando ou probabilisticamente falando, seria o mais correto. E a gente vai explorar alguns vários exemplos aqui nesse conjunto de slides de teste de hipótese, só que a gente não vai focar mais no arcabouço do intervalo de confiança, embora alguns desses casos são similares ao intervalo de confiança. Então foi basicamente isso que a gente estava pensando com Covid, com moedas, no teste AB dos bebês, né? Só que a gente quer fazer a mesma pergunta, ou responder a mesma pergunta, ou talvez o mais correto seria falar que nós queremos levantar evidências para essa hipótese, de outra forma, que vai ser o teste de permutação, que é esse conjunto de slides. Eu deixo esse texto em inglês simplesmente porque a tradução deles é um pouco complicada para mim. Então, tipo, são histórias longas e eu gosto de deixar o texto original para que tenha a interpretação meio que original. Mas eu sei que nem todo mundo vai ler e escrever em inglês. Eu posso traduzir qual é a ideia aqui. Na década de 60, numa cidade chamada Talladega County, no Alabama, um homem negro chamado Robert Swain foi condenado por um crime de estupro, né? Um crime contra uma mulher branca. E o processo de julgamento contra Robert Swain foi um processo onde se montou um júri, e nesse júri eram 100 pessoas e apenas 8 eram pessoas negras, homens negros, porque imagino eu que na época só homens faziam parte do júri, né? Mas só 8 pessoas eram negras. E a cidade tem 26% da sua população como sendo declarada negra, né? A pergunta é: isso é factível? Observe que se eu escolho 100 pessoas aleatórias nessa cidade, existe sim uma chance de 8 ou apenas 8 pessoas negras serem escolhidas para o júri, né? A pergunta é o quão provável é esse valor, ou é este valor que eu observei. Então aqui a gente fala que na cidade 26% de quem poderia ser júri era negro, ou seja, 26% de Talladega. Se tinha 100 mil habitantes, você imagina aí que uns 25 mil, 26 mil eram pessoas negras. Mas só 8 foram escolhidos como júri em 100. Ou seja, 8% do júri era negro numa cidade em que 20% era negro. O quão isso é provável? E aí a gente vai. Sim, isso é o primeiro júri, né? Teve um segundo júri sem nenhuma pessoa negra. Foram 2 etapas, mas a gente vai ficar só na primeira aqui. O quão provável é esse valor observado? E tem várias perguntas que a gente pode fazer nesse momento. Para pra pensar um pouco quais delas você faria, né? Tipo, existem as perguntas sociais, filosóficas e tudo mais, etc. Mas a gente quer perguntas onde a gente consiga dar alguma validade estatística. E um júri, ele tem que ser escolhido sem viés. Se um júri tem que ser escolhido sem viés, isso indica que o seguinte: eu quero saber qual é a probabilidade de um júri sem viés ter 8 pessoas negras apenas. E o nosso conhecimento vai aqui envolver 2 grupos, pessoas brancas e negras, e um conhecimento que 26% da população que pode ser júri são negros. E que foi feita uma amostra de 100 pessoas. Então a gente sai da pergunta mais alto nível para uma pergunta que eu consigo estudar com dados, né? Eu consigo começar a colocar os dados na minha frente. Então a gente sabe que N é 100, é o tamanho da amostra,
E a gente sabe que P, que é a fração de pessoas negras, é 8 sobre 100. A gente poderia, nesse momento, resolver esse problema da mesma forma que a gente resolveu o problema da imunidade de rebanho de Covid. Construindo um intervalo de confiança em torno desse valor, que vocês podem fazer isso, entendeu? E observando se esse intervalo de confiança contém o 26%. Fica para casa, ou fica para o quiz, na verdade. Aqui eu vou trazer uma outra ferramenta para responder essa mesma pergunta. E aqui é só a ideia de como seria o intervalo de confiança, né? Tipo assim, você tem um VA Bernoulli, 1 e 0, você bota 1 como sendo pessoas negras, 0 como sendo pessoas brancas. Tem a média, tem a variância e conta o IC e faz o IC. Igual foi feito no quiz dos Pokémons. Mas eu quero agora pensar um pouco o que o intervalo de confiança trouxe para mim e um pouco um outro algoritmo que eu posso fazer para resolver a mesma resposta, ou para trazer a mesma resposta que veio através do intervalo de confiança. E a pergunta é pensar o seguinte: olha, tal amostragem ela é factível ou ela é significante do ponto de vista estatístico? E a gente quer falar isso para testar uma hipótese. O mundo de teste de hipóteses, ele compara um modelo aleatório com o que você observa no mundo real. A distribuição de amostragem que vira aquela normal, né? Aquilo é um modelo aleatório que eu comparo com o mundo real. Entendeu? Só que lá o modelo aleatório meio que vem de graça, porque a média de média segue uma normal, né? Aqui a gente quer trazer a mesma ideia. Só que a gente pode simular um mundo aleatório. A gente pode simular vários júris, igual a gente fez com as moedas. E a gente pode ver quantas vezes acontece um júri de 8 pessoas. Note que a simulação do Bootstrap é quase a mesma coisa, só que lá você pega amostras aleatórias, assumindo que a sua amostra representa a população. Aqui, como é uma seleção, tipo o caso das moedas, na verdade é basicamente o mesmo caso das moedas, eu posso simular direto da população. Como é que eu faço isso? Eu vou criar um vetor sem nada. Então aqui eu tenho esse vetor zerado. Eu vou dizer que todo mundo é branco, inicialmente. Aqui é só o código NumPy. E a terceira linha vai setar 26% das pessoas para serem negras. Então eu acabei de criar a população de Talladega, assumindo que tem, sei lá, 10 mil habitantes ou 100 mil habitantes. O tamanho dela não importa muito, não. E agora eu posso começar a criar júris aleatórios, selecionando 100 pessoas dessa população por vez, desde que essa seleção não tenha nenhum viés. Então aqui eu tenho um código que define o tamanho do júri, o tamanho 100. Eu vou fazer 1000 simulações, igual o Bootstrap, para fazer 10 mil, 100 mil ou alguma coisa. E você pode dizer, mas Flávio, isso é o caso das moedas, está refazendo o caso das moedas. Mas tem uma pequena diferença aqui que é chamada random.shuffle, que ela vai ser um pouco base nessa aula. Que é tipo assim, olha, agora eu vou randomizar todo mundo. E isso vai voltar quando eu falar de teste AB. Então guarda essa chamada shuffle, que ela vai ser um pouco importante. Eu vou meio que randomizar todo mundo. Vou escolher as 100 primeiras pessoas, que é essa linha aqui. E vou ver quantas pessoas negras, comparando júri igual a B, que é o caractere black. Eu boto um Bzinho na frente porque NumPy precisa, para dizer que isso é um byte B. Somo quantas pessoas negras tem e guardo no vetor de simulações. Então você vai realizar 10 mil, 1000 ou 5 mil amostras. E antes de fazer isso, você vai iniciar a sua população. Você vai simular a Talladega na época. 10 mil pessoas, cada pessoa é representada por um número, por um caractere. 26% são de um grupo, 7% são de outro. Vou realizar 10 mil amostras uniformemente aleatórias. Então escolho um júri com 100 pessoas, embaralho a população, pego as 100 primeiras, conto quantas pessoas negras tem no júri. Deixa só isso aqui sumir. Contei. E guardei. Aí vocês vão ver esse histograma das suas 100 mil simulações, como está aqui.
Note que isso parece um normal, vai ser esperado nesse caso, nem sempre vai parecer um normal, assim como o Bootstrap. Entende? Esse aqui é o primeiro exemplo mais simples. E 8 tá aqui. A probabilidade de 8 ocorrer, ela é muito rara. Entende? Na verdade, ela é abaixo dos nossos 5%. Se a gente botasse 2,5 para cá e 2,5 para cá, entende? Ela é bem abaixo de 2,5%. Entende? Então isso quer dizer que eu não tenho evidência para que essa coisa ocorra. Não é que é impossível dela ocorrer, não é que ela nunca vai ocorrer. Entende? É só que eu não tenho evidências. Entende? Eu não tenho evidência de que isso é algo factível. E isso é um teste de hipótese. A gente já fez vários deles aqui na matéria. Aqui só é um, com dados do mundo real, entende? Num caso que é bem crítico, né? E essa probabilidade aqui do 8 é o que vai ser o nosso valor P, que eu vou entrar em detalhes dele já já. Então, 8 pessoas negras não é impossível, é bem raro. Como isso é abaixo da nossa significância que a gente sempre usa, que é 5%, eu digo que eu rejeito a hipótese nula. Pensa agora o que foi essa hipótese nula. Essa hipótese nula foi um mundo simulado, entende? Então o que eu quero ir atrás no mundo de teste de hipótese é que eu quero ir atrás assim, olha, o sinal que eu encontro ou o valor que eu encontro, ele não pode ser explicado pela chance. Então existe pouca evidência que uma amostra em forma aleatória caia apenas em 8 pessoas negras. Né? Então tem muita pouca evidência que o acaso explique isso, ou que a chance explique isso. Né? Por isso que eu digo que não, esse valor não é provável, ele não é factível. Então o modelo nulo, que vai ser um termo que vai seguir a gente por 2 aulas, ele é um modelo que fala de um mundo uniformemente aleatório. E você define o que é chamado de uma significância, onde essa significância vai ser o quê? Um limiar. Geralmente é 5%, pode ser 10%, pode ser 1%, mas é um número baixo, entende? Porque você fala assim, olha, eu não aposto numa coisa que ocorre 5% das vezes. Talvez eu aposte numa coisa que ocorre 10% das vezes. Isso é uma escolha meio arbitrária mesmo. Né? E eu quero ver se o mundo nulo ou mundo uniforme é superior a esse 5%. Se for, eu não descarto no mundo nulo. Se não for, eu descarto o mundo nulo. Sempre que você pensa num teste de hipóteses, você tem que deixar vários casos explícitos. Qual é a hipótese nula? Qual é a significância? 5%. E qual é o valor observado? E a sua resposta vai ser algo como: existe pouca chance de menos que 5%, ou existe pouca chance, na verdade, menos que 5% das vezes, do valor observado ocorrer. E essa pouca chance levanta evidências contra a hipótese nula. A gente rejeita a hipótese nula. A gente quer rejeitar a hipótese nula, geralmente. E isso meio que mostra o exemplo e os termos principais que vão seguir a gente no resto dessa aula. Já já eu vou formalizar o contexto e trazer mais casos. Obrigado.